Às vezes, a pior traição não vem de inimigos, mas de quem deveria nos amar. No meu caso, ela aconteceu em um simples jantar de família. Bastou eu pedir que meus pais e minha irmã cuidassem do meu filho por 2 dias para que a máscara caísse, e eu descobrisse exatamente o que eles pensavam de mim. As palavras que ouvi naquela mesa me feriram de um jeito que eu jamais vou esquecer, mas também despertaram a mulher que eu finalmente me tornei. O detalhe mais irônico? A casa onde eles viviam, o conforto que exibiam e a vida que tanto valorizavam só existiam porque eu tinha ajudado. Eles não sabiam disso, até o dia em que decidiram me humilhar. Quer saber como tudo mudou quando eu parei de aceitar migalhas e coloquei limites? Então se prepare, porque o preço que eles pagaram ninguém imaginava. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que não era a filha favorita, mas naquele jantar de família eu entendi, pela primeira vez, que para meus pais e para minha irmã eu não passava de um incômodo, alguém que estava ali apenas para preencher espaço. Nada doía mais do que isso, porque eu havia passado a vida inteira tentando ser vista, tentando provar que também merecia amor, atenção e respeito. Cresci ouvindo que minha irmã, Bianca, era a promessa da família, a princesa, a menina perfeita que traria orgulho para todos. Para mim, sobravam migalhas, e olhe lá. Quando engravidei aos 23 anos, meu pai disse que eu tinha jogado minha vida fora, minha mãe chorou por vergonha, Bianca riu e disse que, se eu já era um estorvo antes, agora seria um completo fracasso. Mas naquele momento, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma: meu filho não herdaria o vazio que eu carregava. Anos se passaram. Eu batalhei, estudei, trabalhei, enfrentei noites acordada, fiz bicos e virei especialista no meu ramo, até me tornar gerente de uma empresa de logística em São Paulo. Foi quando meus pais e minha irmã estavam quase perdendo a casa que pedi demissão para assumir outro cargo com um salário maior, e então comprei uma casa maior e confortável para eles morarem. Já que diziam não ter para onde ir e você sempre foi boa, minha mãe disse na época, como se fossem palavras suficientes para compensar toda uma vida de desprezo. Eu só queria que finalmente me enxergassem, que dissessem que estavam orgulhosos. Nunca aconteceu. Bianca queria o quarto maior e recebeu sem discussão. Meu pai encheu a garagem de ferramentas caras. Minha mãe escolheu os móveis novos e disse que tudo era do jeito que a família merecia. E quando digo família, sempre foi claro que eu nunca fiz parte do conceito deles. Mesmo assim, continuei ajudando. Trabalhando. Me virando para criar o meu filho sozinha. Até que surgiu a viagem de trabalho que poderia garantir minha promoção. 2 dias fora, apenas 2 dias. Então fui para aquele jantar. Uma mesa linda, carne assando, vinho caro, tudo comprado com meu dinheiro, na casa que eu comprei. Sentei com o coração acelerado, ensaiando mentalmente as palavras. Esperei até a sobremesa para pedir. E quando pedi, tudo desmoronou. Eu só precisava que meus pais e minha irmã ficassem com meu filho, o Lucas, por 2 dias. Só isso. Minha mãe largou o garfo na mesa e disse, sem hesitar, não vamos ficar. Você nunca contribuiu com nada para a família e ainda vem pedir que cuidemos desse moleque. A resposta é não. As palavras foram frias, afiadas, cruéis. Mas o que realmente destruiu algo dentro de mim foi o sorriso da minha irmã, enquanto completava, você quis ser mãe, agora se vire para cuidar também. Aquele sorriso, eu nunca vou esquecer. Era desprezo puro. Nem um vestígio de amor. Nem um traço de empatia. E naquele segundo, eu finalmente enxerguei a verdade, eu estava implorando por consideração a pessoas incapazes de amar alguém que não fosse Bianca. Senti uma onda quente subir pelo meu corpo, mas pela primeira vez não chorei. Eu apenas respirei fundo e disse a frase que virou meu mundo, e o deles, já ao avesso, então vocês têm 30 dias para sair da minha casa, ou começam a pagar aluguel. O silêncio que se instalou foi quase ensurdecedor. Minha mãe empalideceu. Meu pai arregalou os olhos. Bianca quase deixou o copo cair. Nenhum deles acreditava que eu fosse capaz de colocá-los contra a parede. Mas naquele instante, eu deixei de ser a filha rejeitada.
algo dentro de mim acordou, algo que eu nem sabia que existia. E a partir daquele momento, cada escolha que fiz, e ainda faria, mudaria completamente as nossas vidas. Porque naquele jantar eu entendi, o amor não justifica a humilhação. E quando uma família escolhe machucar alguém repetidas vezes, um dia a conta chega. Eles só não imaginavam o preço. Depois do jantar, eu dirigi para casa com o Lucas dormindo no banco de trás, agarrado ao boneco de super-herói que ele não largava por nada. A cidade passava pelas janelas como um borrão, mas minha mente estava mais clara do que nunca. Pela primeira vez na vida, eu não estava pedindo para ser aceita. Eu estava colocando limites. E era assustador, mas libertador. Quando cheguei em casa, coloquei Lucas na cama e fiquei parada na porta do quarto dele observando sua respiração tranquila. Ele era a única coisa boa que eu tinha construído em meio ao caos. A única pessoa no mundo que me amava sem condições. E era por ele que eu precisava ser forte. No dia seguinte, acordei com dezenas de mensagens da minha mãe e do meu pai, algumas exigindo explicações, outras dizendo que eu era ingrata, egoísta, cruel. Uma delas dizia: "Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos agradece?" Eu reli a frase 3 vezes tentando encontrar algum sinal de ironia, mas não havia. Eles realmente acreditavam que eu devia algo a eles. Como se eu tivesse uma dívida eterna por ter nascido. Minha mãe ligou 9 vezes. Meu pai, 4. E Bianca mandou apenas 2 mensagens, longas e envenenadas, dizendo que eu estava destruindo a família por causa de 2 míseras noites. Nenhuma delas perguntava se Lucas estava bem. Nenhuma perguntava por que eu precisava viajar. Importava apenas o incômodo que eu estava causando. No meio disso tudo, fui trabalhar. Eu precisava manter o foco, porque a viagem estava marcada para dali a uma semana e seria minha chance de finalmente conquistar o cargo de supervisora regional. Era a oportunidade que eu esperava há anos, uma oportunidade que, se perdesse, talvez não voltasse tão cedo. No intervalo do almoço, sentei na praça ao lado da empresa e refleti sobre os últimos anos. Eu havia pagado contas, ajudado financeiramente sempre que era urgente, contribuído com reformas, consertos, móveis. Nunca fui reembolsada. Nunca agradecida. Meus pais moravam na minha casa sem pagar um único centavo. E mesmo assim diziam que eu não contribuía. Quando finalmente decidi responder às mensagens, fui objetiva: vocês têm 30 dias para decidirem se vão desocupar o imóvel ou pagar aluguel. Estou enviando um contrato e valores pelo WhatsApp. A sensação de apertar o botão de enviar foi quase física, como se eu estivesse devolvendo a mim mesma algo que tinha sido tomado silenciosamente por anos. A resposta foi imediata, e exatamente o que eu esperava. Meu pai: você acha que vamos pagar aluguel para a própria filha? Minha mãe: que vergonha! O que as pessoas vão pensar se souberem? Bianca: você está surtando. Depois vai pedir desculpas. Mas eu não estava surtando. Eu estava acordando. Enviei o contrato com o valor estabelecido de aluguel, muito abaixo do preço de mercado, mas justo. Era minha última tentativa de manter alguma decência na relação. A reação deles foi ainda pior. Meu pai me ligou gritando, minha mãe chorou e Bianca passou a fazer campanha com parentes contra mim. Tias, primos e até uma vizinha velha apareceram no meu WhatsApp com opiniões que ninguém pediu. Todo mundo tinha algo para dizer, mas ninguém sabia, nem se importou em saber, o que realmente tinha acontecido no jantar. Difícil não notar como as pessoas adoram cobrar empatia da vítima, desde que isso não atrapalhe o conforto do agressor. Naquela altura, percebi que não se tratava apenas de um pedido recusado. Era sobre o lugar que eu ocupava naquela família, o de quem serve, mas nunca é servido. A filha útil, mas nunca amada. A mãe solteira que precisava se virar sozinha, porque foi escolha dela. E então veio o golpe final da semana. Recebi um e-mail anônimo atacando minha competência como mãe e insinuando que Lucas era peso morto na vida de qualquer homem. Só havia uma pessoa no mundo que falaria daquele jeito. Bianca. Eu tremi de raiva e tristeza, mas dessa vez não chorei. Abri meu computador, respirei fundo e fiz o que precisava fazer.
fui consultar um advogado de confiança sobre o contrato de aluguel, para garantir que tudo estava correto e legal. Se eles achavam que eu ia recuar, estavam prestes a descobrir a mulher que eu tinha me tornado. O relógio estava correndo e os 30 dias iriam passar mais rápido do que eles imaginavam. A guerra silenciosa havia começado, e eu estava pronta. Os primeiros 10 dias passaram como uma tempestade. Meus pais e Bianca ignoraram completamente o contrato, como se a minha decisão fosse apenas um surto passageiro. Continuavam postando selfies felizes na sala da minha casa, comemorando aniversários, fazendo churrasco aos domingos, enquanto por trás me desprezavam. Eles tinham certeza absoluta de que eu iria voltar atrás. Mas não voltei. E foi justamente quando perceberam isso que as coisas começaram a ficar feias. Num sábado de manhã, quando eu estava tomando café e ajudando Lucas com um desenho para a escola, meu pai apareceu na porta do meu apartamento sem avisar. Ele entrou sem pedir permissão, como sempre fez na vida. Não perguntou como eu estava, não perguntou do neto. Apenas passou a mão nos cabelos e disse: "Sua mãe não está dormindo desde aquele jantar. Bianca está profundamente magoada. E você quer mesmo nos tirar de casa agora que estamos fragilizados?" A velha tática: culpa, manipulação, chantagem emocional. Mas dessa vez não funcionou. Respondi calmamente, com Lucas ali por perto: "Vocês têm 20 dias para assinar o contrato ou procurar outro lugar. Não vim aqui para discutir isso mais." Meu pai olhou para mim como se eu fosse um monstro. Pela primeira vez, eu o vi com clareza: não era amor, nunca foi. Era posse. Controle. Eu não estava perdendo uma família. Eu estava me libertando de uma prisão emocional. No dia seguinte, Bianca começou a agir. Ela sempre foi inteligente, só usava a inteligência para as coisas erradas. Criou um grupo no WhatsApp chamado Família em Crise, adicionou parentes e começou a inventar uma narrativa na qual eu era cruel, desumana, egoísta e estava jogando os pais na rua por causa de orgulho e um pedido bobo. Minha caixa de mensagens explodiu novamente com julgamentos gratuitos de pessoas que só lembravam da minha existência quando precisavam de algo. Foi quando eu decidi que ninguém falaria por mim. Gravei um áudio no grupo: "Vocês não estavam no jantar. Vocês não ouviram minha mãe chamando meu filho de moleque. Não ouviram minha irmã zombando de mim por pedir 2 dias de ajuda. Vocês nunca estiveram presentes quando eu trabalhava, estudava e chorava sozinha para criar meu filho. Eu comprei a casa onde eles moram, paguei todas as contas por anos e nunca recebi um obrigada. Ainda assim, só pedi 2 dias, e fui humilhada. Agora, pela primeira vez, estou colocando limites. E limites só incomodam quem se aproveitava de você." Enviei e silenciei o grupo. Não li mais nada. Pela primeira vez, eu escolhi minha sanidade. Os dias seguintes foram silenciosos, silenciosos demais. Eu sabia que aquilo não significava paz. Significava movimentação. Eles estavam pensando em alguma forma de virar o jogo, porque não suportariam a ideia de perder a vida confortável sustentada por mim. E a reação veio quando eu menos esperava. Faltando 13 dias para o prazo final, recebi uma notificação no portão do meu apartamento. Era um oficial de justiça. Meus pais haviam entrado com um pedido de usucapião familiar da casa, alegando que moravam ali há anos e que eu estava tentando despejá-los de forma abusiva. Eles estavam tentando tomar a minha casa legalmente. Fiquei paralisada. Bianca tinha arquitetado aquilo. Eu conhecia sua arrogância e a forma como ela sempre imaginou que tudo devesse pertencer a ela. No entanto, eles esqueceram um detalhe crucial: eu tinha guardado todos os comprovantes. Mensagens agradecendo por eu tê-los tirado das dívidas, transferências bancárias, recibos da imobiliária, escritura no meu nome. Se eles queriam transformar a disputa em guerra jurídica, eu estava pronta. Levei a papelada ao advogado, que analisou tudo com frieza e objetividade. Eles não têm chance de ganhar. Mas é claro que isso vai gerar estresse. Prepare-se. Pessoas que vivem às custas dos outros reagem com violência quando percebem que perderam o provedor. Eu já sabia disso melhor do que ninguém.
À noite, enquanto Lucas dormia e a casa estava em silêncio, uma mensagem chegou da minha mãe, longa e cheia de veneno, o discurso clássico da mãe vítima que pinta a filha como a pior mulher do mundo. Mas no fim havia uma frase que me arrepiou por completo. Você acha que seu filho será diferente? Ele vai te abandonar exatamente como você está nos abandonando agora. Você está destinada a morrer sozinha. Eu tremi. De raiva, de dor, de choque, mas também de clareza. Aquela frase era a prova definitiva de quem ela era. Ali, eu enterrei qualquer esperança de reconciliação. O prazo estava acabando, o processo estava correndo na justiça e a viagem de trabalho se aproximava. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Mas havia algo que eles não sabiam. Eu tinha acabado de receber o telefonema que mudaria o rumo de tudo, e eles não iam gostar nada do que estava por vir. O telefonema que recebi naquela noite veio da diretora da empresa. Era curto e direto. Eu havia sido oficialmente selecionada para representar a companhia no evento empresarial em Salvador, a viagem que garantiria minha promoção. E mais do que isso, a empresa tinha fechado uma parceria com uma rede internacional de logística e eu seria responsável por liderar o novo setor. Era o tipo de oportunidade que muda carreiras, muda vidas. Depois de tantos anos batalhando, tudo finalmente estava acontecendo. Mas enquanto eu comemorava em silêncio, eu sabia que meus pais e Bianca fariam de tudo para deter minha ascensão, porque a minha evolução sempre foi vista por eles como uma ameaça, nunca como uma conquista. 2 dias depois, fui ao escritório do advogado para assinar os últimos detalhes relacionados ao contrato de aluguel e ao processo de usucapião. E foi lá que recebi outra notícia surpreendente: o juiz havia dado uma liminar favorável a mim. Meus pais e Bianca teriam que pagar o aluguel imediatamente ou desocupar a casa em até 15 dias. O advogado concluiu: agora é oficial. Não importa quantas manobras tentem, eles não têm base legal. Senti um misto de alívio e tristeza. Eu nunca imaginei que um dia precisaria da lei para me proteger das pessoas que deveriam me amar. A reação veio rápido. Assim que meus pais receberam a notificação judicial, meu celular explodiu, não com desculpas, mas com acusações. Minha mãe agora dizia que eu estava lhe expulsando idosos de casa, fingindo fragilidade para tentar comover. Bianca mandou áudios longos, cheios de ódio, dizendo que eu era uma vergonha para a família e que queria aparecer com esse papo de viagem. Meu pai foi o único que não atacou diretamente, mas enviou uma mensagem seca: você vai se arrepender. Tática de intimidação número 327, ameaça emocional. Eu não respondi. Naquele momento, qualquer contato só me drenaria. Aprendi tarde, mas aprendi: quem tenta te destruir nunca merece explicações. Os dias passaram, e enquanto eu me preparava para a viagem, uma coisa estranha começou a acontecer. Minha mãe, meu pai e Bianca pararam de me procurar. Nenhuma ligação, nenhum áudio, nenhuma indireta para parentes. Silêncio total. Não era paz, era um prenúncio. Eles não tinham desistido. Estavam calculando. Na mesma semana, recebi uma ligação inesperada da escola do Lucas. A diretora queria conversar pessoalmente. Fui até lá com o coração acelerado, imaginando 1000 cenários. Ao sentar em sua sala, ela respirou fundo antes de falar: Ana, recebemos uma denúncia anônima de que o Lucas estaria sendo negligenciado emocionalmente e que você estaria planejando deixá-lo sozinho para viajar. Era Bianca. Eu sabia instantaneamente. Ela sempre atacava onde doía mais. Felizmente, a escola conhecia meu envolvimento e dedicação com o meu filho. As professoras elogiaram meu cuidado, minha presença constante e o desenvolvimento saudável dele. A denúncia foi arquivada na hora. Mas a diretora fez questão de me alertar: alguém está tentando destruir sua reputação como mãe. Tome cuidado. Voltei para casa com lágrimas nos olhos. Não de dor, de indignação. Até onde Bianca podia descer? Até onde minha própria família era capaz de ir para me impedir de crescer? E então veio o segundo golpe. Na véspera da viagem, meus pais e Bianca apareceram no meu prédio sem aviso, exigindo conversar. Eu desci até a portaria, porque não permitiria que Lucas presenciasse aquilo. Minha mãe começou o discurso com falsa doçura:
tentando reverter tudo. Filha, esquece esse contrato, esquece esse julgamento. Somos família, precisamos ficar unidos. Você sabe que amamos o Lucas. A frase mal terminou e eu ri. Não um riso feliz, um riso de libertação. Amam o Lucas? Vocês se recusaram a cuidar dele por 2 dias. Vocês o trataram como peso. Não existe amor aí. Bianca então assumiu o tom ofensivo. Você está assim porque está cheia de dinheiro agora. Mas quando perder essa promoção, vai voltar rastejando. Foi quando eu falei com frieza, mas sem gritar. Vocês não conseguiram me impedir de vencer profissionalmente. Agora tentam destruir minha relação com meu filho. Isso acabou hoje. Meu pai, que estava calado, finalmente falou: se você viajar, não espere que tenhamos paciência com prazos e pagamentos. Vai ser guerra. Eu olhei para os 3, e pela primeira vez não senti medo. Então que seja guerra. Vocês já perderam a casa e ainda não perceberam. Voltei para o apartamento e fechei a porta enquanto eles gritavam do corredor. E naquele momento, com as mãos tremendo, entendi algo profundo. Quando você para de aceitar abusos, as pessoas que viviam às suas custas te enxergam como inimiga. No dia seguinte, embarquei para Salvador e achava que nada poderia estragar aquele momento. Mas eu estava errada. Porque, mesmo de longe, minha família ainda encontraria uma forma de me atingir. E o que aconteceu lá seria o ponto de virada definitivo, o momento em que tudo desmoronou para eles. A viagem para Salvador foi tudo o que eu tinha sonhado e, ao mesmo tempo, tudo o que eu temia. O evento estava repleto de investidores, líderes empresariais e diretores de grandes companhias. Fui elogiada, convidada para reuniões, cortejada profissionalmente. Pela primeira vez em muitos anos, senti que o esforço de uma vida inteira estava se transformando em reconhecimento real. Curiosamente, eu não me senti deslocada. Não me senti pequena. Não me senti inferior. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse no lugar onde sempre deveria ter estado. A minha nova supervisora me apresentou como uma profissional brilhante e resiliente, e eu sorri, não porque era elogio, mas porque eu sabia que era verdade. No segundo dia do evento, recebi uma chamada do meu advogado. Atendi com o coração acelerado, imaginando o pior. Mas, surpreendentemente, ele tinha boas notícias. Meus pais e Bianca haviam assinado o contrato de aluguel. Não por boa vontade, claro, mas porque a multa por descumprimento da liminar seria altíssima, sem falar no risco de despejo imediato. Era oficial, eles teriam que pagar. Pela primeira vez, eu estava estabelecendo uma consequência real para o desrespeito. E eles sabiam disso. Cheguei a acreditar que aquele seria o fim do inferno. Que finalmente teriam aceitado os limites. Mas eu subestimei a capacidade da minha família de criar caos. Na noite anterior à minha apresentação final, minha chefe veio até mim no hotel com um rosto sério, segurando o celular. Preciso conversar com você, Ana. Meu estômago se revirou. Ela colocou o celular na minha frente e apertou play, que era um áudio anônimo, denunciando-me como uma mãe irresponsável que abandonava o filho para viajar e se divertir, insinuando que eu estava negligenciando Lucas e colocando meu trabalho acima dele. O áudio era nitidamente manipulado, cheio de mentiras dramáticas e adjetivos pesados, mas a intenção estava clara: destruir minha imagem profissional. Enquanto eu ouvia, meu corpo inteiro formigou. Bianca. Só podia ser Bianca. Reconheci até o jeito de montar as frases. Mas minha chefe não era ingênua. Quando terminou o áudio, ela desligou a tela do celular e me olhou nos olhos. Ana, eu sei muito bem que isso é falso. Pessoas talentosas e dedicadas costumam incomodar quem se sente inferior. Não se preocupe com isso. Mas fique alerta, alguém está tentando te derrubar. Nesse momento, algo dentro de mim mudou. Antes, tudo isso me machucava porque vinha de pessoas que eu amava. Agora, eu já não amava. Eu só enxergava quem elas realmente eram, e isso matava qualquer dor. Na apresentação no dia seguinte, eu fui impecável. Segura, confiante, preparada. Saí aplaudida de pé.
O brilho que por tantos anos eu quis que minha família reconhecesse, agora eu percebia que ele nunca dependeu deles. Voltei para São Paulo com um contrato de promoção em mãos e um bônus que mudaria completamente minha vida. Estava radiante quando entrei em casa e abracei o Lucas, que correu até mim com o sorriso mais lindo do mundo. Mas no dia seguinte, acordei encarando o caos mais uma vez. Quando cheguei perto da casa que eu havia alugado para meus pais, apenas para entregar pessoalmente o boleto do primeiro mês, exigido pelo advogado, encontrei a garagem vazia. Nenhum dos carros estava lá. A porta do portão estava aberta. E assim que entrei, senti o impacto. A casa estava completamente destruída por dentro. Arranhões nas paredes. Objetos quebrados. Portas arrancadas. Móveis rasgados. No chão da sala, a velha cristaleira que minha mãe dizia amar, estilhaçada. No quarto de Bianca, o espelho enorme estava quebrado. Meu pai havia rabiscado a parede com tinta spray: família não expulsa família. Outra frase vinha logo abaixo: você nos roubou. Eu fiquei parada ali, no centro da sala devastada, tentando entender. Eles assinaram um contrato para evitar a multa, mas decidiram destruir a casa para me punir. A casa que eu comprei com suor, noites sem dormir e trabalho duro. Era como se quisessem deixar uma cicatriz física para combinar com a cicatriz emocional. Era evidente, não era ignorância, não era desespero, era crueldade planejada. Quando entrei no quarto do Lucas, a dor virou gelo puro. Eles tinham rasgado os desenhos que ele fez e que ficavam em porta-retratos na parede. Rasgaram o que eu tinha de mais precioso naquela casa, as memórias do meu filho. Foi ali que a dor morreu e a decisão nasceu. Saí e fui direto para a delegacia, acompanhada do advogado. Registrei a ocorrência, apresentei fotos e vídeos e dei continuidade ao despejo imediato com indenização por danos materiais. Meus pais e Bianca não poderiam mais se esconder atrás de laços sanguíneos. Eles agora enfrentariam consequências reais, legais e financeiras. Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento enquanto Lucas dormia. E pela primeira vez, senti algo inesperado: paz. Uma paz silenciosa, adulta, amadurecida, a paz de quem finalmente colocou um ponto final no ciclo de abuso. Mas a história ainda estava longe de terminar. Porque, quando a justiça entrou em cena, minha família não recuou. Eles tentariam o golpe mais sujo de todos, e seria esse golpe que selaria nosso destino para sempre. A destruição da casa foi apenas o início da queda deles. Depois do boletim de ocorrência, o processo de despejo avançou rapidamente e a indenização por danos materiais se transformou em algo inevitável. Eu acreditava, ingenuamente, que passar pelo sistema judicial colocaria um ponto final naquela guerra. Mas eu subestimei até onde uma família ressentida pode ir quando perde o controle sobre a pessoa que sempre sustentou os privilégios deles. 3 dias depois do registro do boletim, recebi uma ligação do Conselho Tutelar. Alguém havia denunciado anonimamente que Lucas estaria vivendo em ambiente instável, cercado de conflitos familiares e sob risco emocional. A denúncia dizia ainda que eu havia exposto meu filho à negligência afetiva. Meu coração foi ao chão, mas minha mente interpretou imediatamente: Bianca. Era exatamente o tipo de golpe que ela daria, cruel, covarde e direcionado ao que mais doía em mim. Passei horas dando depoimento. Apresentei boletins médicos, boletins escolares, fotos, mensagens e até vídeos. Lucas foi ouvido por uma psicóloga infantil treinada e saiu da sala sorrindo. Ao final, a conselheira olhou para mim com empatia e disse: seu filho é amado, saudável e muito bem cuidado. Essa denúncia foi de má fé. Mas prepare-se, pessoas que fazem denúncias falsas costumam tentar outras maneiras. Eu saí dali tremendo. Não de medo, mas de indignação. Minha família estava disposta a me destruir, mesmo que isso significasse machucar uma criança. E aquilo matou qualquer dúvida que ainda pudesse existir dentro de mim: eles nunca me amaram. Nunca amaram Lucas. Eles só amavam o conforto que eu proporcionava. Poucos dias depois, recebi uma intimação para comparecer a uma audiência.
Meus pais e Bianca estavam tentando pedir na justiça uma interdição parcial alegando que eu era emocionalmente desequilibrada e incapaz de administrar minha própria vida. A intenção era nítida: se conseguissem me declarar instável, poderiam exigir acesso aos meus bens e recuperar, por vias legais, o padrão de vida que perderam. Eu tremia quando entrei na sala da audiência, mas não estava sozinha. Meu advogado estava ao meu lado. A promotora do caso já conhecia antecedentes, denúncias falsas, invasão de propriedade, danos materiais, e, quando a audiência começou, a verdade emergiu com clareza. Meus pais e Bianca alegavam que eu estava destruindo a família porque queria me vingar deles. Bianca disse, com lágrimas completamente teatrais, que eu estava psicologicamente instável por criar um filho sem pai. Minha mãe declarou que eu tinha complexos emocionais antigos. Meu pai tentou insinuar que eu estava obcecada por poder. Mas foi quando apresentamos as provas que o cenário virou: fotos e vídeos da destruição da casa, prints das mensagens ofensivas, o áudio da humilhação no jantar, a denúncia falsa contra mim na escola e o registro da tentativa de usucapião familiar. A promotora encerrou a sessão com uma frase que eu nunca vou esquecer: vocês não querem proteção. Vocês querem manter a fonte de benefícios financeiros. E essa mulher não deve mais nada a vocês. O pedido de interdição foi rejeitado na hora. E, mais do que isso, o juiz aconselhou que eu entrasse com um pedido de medida protetiva por perseguição familiar, algo que eu aceitei imediatamente. Meus pais e Bianca ficaram proibidos de se aproximar fisicamente de mim e de Lucas, proibidos de fazer contato, proibidos de usar nossos nomes em qualquer tentativa de difamação. Eles perderam. Legalmente, socialmente, emocionalmente. Mas o preço que pagaram não veio de mim, veio das próprias escolhas deles. Quando saí do fórum, senti o sol no meu rosto como se fosse a primeira vez em anos. Respirei fundo, e ao olhar o celular, tinha uma mensagem da diretora da empresa: eu havia sido promovida oficialmente e passaria a liderar o novo setor a partir do mês seguinte. O salário dobraria. Meu bônus entraria na conta em alguns dias. Eu e Lucas estávamos seguros, amparados, protegidos. E o mais importante, livres. Os meses passaram. Meus pais e Bianca tentaram contatar parentes e conhecidos para inventar versões da história. Mas a verdade circulou de boca em boca. Eles descobriram o que significa perder tudo quando a única base da vida é um parasitismo emocional constante. Alugaram um apartamento simples na periferia, depois mudaram para outro menor. Finalmente, as pessoas pararam de atendê-los quando perceberam que a única forma de fazer parte da vida deles era servir de plateia para o sofrimento que eles mesmos causaram. E eu? Eu segui em frente. Sem olhar para trás. Comprei um apartamento novo, perto do parque que o Lucas ama. Viajei com ele nas férias escolares. Ele começou terapia infantil preventiva, não porque estava machucado, mas porque eu queria que ele crescesse com ferramentas que eu nunca tive. Minha vida nunca esteve tão calma. Tão minha. Tão leve. Às vezes, alguém da família pergunta se eu não sinto saudade. E a verdade é simples: não. Como se sente saudade daquilo que nunca existiu? De uma mãe que nunca me acolheu? De um pai que nunca me protegeu? De uma irmã que sempre quis me ver em ruínas? A ausência deles não criou um vazio na minha vida. Criou espaço. E nesse espaço hoje existe respeito, segurança e amor real, para aquele que não humilha, não cobra servidão, não destrói. Eu não retomei contato com meus pais e minha irmã. Não desejo mal a eles. Mas desejo que eu e meu filho nunca mais sejamos lembrados por eles. Algumas portas, quando fechadas, não são tragédia. São salvação. E a minha começou no exato momento em que deixei de implorar para ser amada, e comecei a amar a mim mesma. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários: você faria o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de colocar limites mesmo contra a própria família? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e curte o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que gostam desse tipo de história. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos.
Também peço que compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e às vezes, uma história como essa acorda pessoas que passam por situações parecidas. E antes de ir, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu leio os comentários e faço questão de deixar um coração nos comentários da galera. Muito obrigada por acompanhar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.